a minha filha saiu de casa, a minha caçulinha de 30 anos saiu de casa. Saudade do cheiro, o cheirinho do banho da Laís. Nunca mais eu vou sentir o cheirinho do banho da Laís. Você sabe aquele momento que o filho pega as malinhas, sai de casa, vai viver a própria vida e você fica com aquele peito estufando de orgulho, sabendo que criou bem seu filho e que ele vai viver a própria vida, mas ao mesmo tempo você se sente abandonada? Bora conversar um pouquinho sobre esse assunto? Eu estou passando justamente por esse momento. A minha filha Laís tem 30 anos e começou uma vida nova, totalmente independente de mim, tomando conta ela mesma da própria vida. E eu que sou uma mulher moderna, antenada, uma mãe independente, eu achei que eu ia passar por isso assim, ó, ilesa, sem sentir nada de desconfortável. Aí eu descobri que não é bem assim, né? A gente sabe que quando um filho sai de casa, a maternidade não acaba, ela só se transforma. Hoje eu tenho uma relação diferente com a minha filha, mas eu sinto falta do dia a dia com ela, aquela presença constante aqui em casa, aqueles momentos mãe e filha de conversas fúteis. Sabe aquelas futilidades que você conversa entre mulheres? Pois é, hoje eu moro com o meu marido e com o meu filho, 2 homens. E ela era a minha companheirinha de assuntos fúteis, para falar sobre o cabelo, a maquiagem, a roupa. Esses assuntos que eu me sentia tão à vontade de conversar com ela. 2 mulheres extremamente vaidosas conversando sobre futilidades. Isso eu sinto muita falta. Mas ao mesmo tempo eu sei que ela cresceu, que ela evoluiu, que ela precisava passar por isso. Não dava para ela ficar a vida toda aqui comigo. Então esse conflitozinho que vai batendo dentro da gente, a gente tem que saber administrar. Quando a Laís nasceu, eu tinha 30 anos, hoje eu tenho 60. Eu vivi exatamente metade da minha vida sem nem saber que teria uma filha. E a outra metade da minha vida nessa convivência diária com ela. E no começo, como toda mãe, era eu quem decidia tudo por ela. Escolhia o que ia vestir, o que ia comer, onde iria, onde não iria, os horários de cada atividade, tudo a gente escolhe para um filho. Mas aí, a partir da adolescência já começa a mudar e na fase adulta eles já estão tomando conta deles mesmos. Mas ainda dentro de casa, né? Vivendo no dia a dia. E você, mãe, ali ó, controlando tudo, decidindo os passos da vida daquela pessoa. Hoje eu não sei nada da minha filha. Eu não sei que horas ela acorda, que roupa ela está vestindo, o que ela está fazendo. E isso mexe um pouquinho com a minha rotina, porque eu ficava controlando. Já comeu? Já tomou banho? Tá com frio? Tá com sono? Como foi seu dia de trabalho? Ela contava tudo para mim. Tudo ela me contava, do dia do trabalho, da convivência. E então eu sinto falta dessas coisas. Mas a chave virou, a chave não, a ficha caiu. Oi, a ficha caiu é velha, né? Mas a ficha caiu mesmo no dia em que a minha diarista, Iveni, ela fez um comentário simples, um comentário básico. Ela disse assim: que saudade do cheiro, o cheirinho do banho da Laís. O cheiro do banho da Laís é uma coisa tão específica que eu vou tentar explicar. Quando a minha filha ia para o banho, ela levava um arsenal de produtos para cabelo. Shampoo, condicionador, creme, finalizador. Era uma quantidade de produtos para cabelo e mais, lógico, os sabonetinhos que ela gosta de usar e outras coisinhas. E quando ela tomava banho, ela perfumava a casa inteira. Não dá para explicar o que é aquele cheiro, porque qualquer um de nós aqui em casa que tome banho
vai sair do banho perfumado, o banheiro vai ficar exalando aquele cheiro gostoso, mas ela conseguia perfumar a casa inteira. Eu não sei explicar. E ela saía do banho, vinha para o quarto e ainda passava mais algumas coisas no cabelo e no corpo, de forma que a casa ficava assim, eu não sei explicar, parecia uma perfumaria aqui, aquele cheiro delicioso. E no momento que a Iveni falou isso, eu percebi que nunca mais eu vou sentir o cheirinho do banho da Laís. Qual a possibilidade, né? Ai, caramba, não era pra ser assim. Não era pra... Ai, não era pra ser assim, não era pra ficar tão emocionada. Tá vendo? Esse é o problema. Esse é o meu problema. Eu dou risada à toa, mas eu também choro à toa. Ai. Isso é um problema sério na minha vida, viu? Porque eu tenho facilidade para rir, mas também tenho facilidade para chorar. Mas eu vou segurar a onda. Qual é a possibilidade de eu sentir novamente o cheiro do banho da Laís? Eu não sei, mas eu não vejo essa possibilidade mais acontecendo. Por quê? Eu não vou na casa dela, né? Na hora que ela estiver tomando banho, para ficar sentindo o cheirinho de quando ela sai do banheiro. E também não acredito que ela venha tomar os banhos dela aqui, vem com uma cesta de produtos aqui tomar banho na minha casa. Pode acontecer algum dia? Pode, mas isso não faz mais parte da minha rotina, do meu dia a dia. E é isso que está me machucando. É saber que minha relação com a minha filha nunca mais vai ser a mesma. Essa convivência diária, essa cumplicidade diária, essas conversinhas sem utilidade. A única utilidade que essa conversa tinha era nos fazer rir, nos tornar amiguinhas, cúmplices, conversas bobas. Isso eu não vou ter mais. Só que filho a gente cria para viver a própria vida deles. E quando o filho sai, a casa fica mais silenciosa, mas ao mesmo tempo a gente sente assim uma sensação de dever cumprido tão boa, não é? Eu fico tão feliz de saber que ela está vivendo a vida dela. Aí nos primeiros dias eu ficava ligando toda hora, ficava indo lá toda hora, mas já parei, tá? Já parei, já deixei ela ficar em paz com o ambiente dela. E aí eu queria fazer uma analogiazinha, que é algo que eu ouvi lá no meu tempo ainda de adolescência, eu acho. Não tenho certeza, mas eu vi a seguinte comparação. Pai e mãe são como o corrimão da escada. É isso aí. O corrimão da escada, ele tá ali do ladinho, parado, ele não se move. Ele não atravessa a escada, ele não interfere na escada. Ninguém nem lembra que ele existe. As pessoas sobem e descem a escada sem nem dar importância para aquele corrimão. Mas ele tá lá. No primeiro vacilo, no primeiro descuido, no primeiro desequilíbrio, uma sensaçãozinha de falta de segurança, onde que a pessoa agarra? É no corrimão. Aí ali, ó, firme e forte, porque sabe que não vai cair, que aquele corrimão vai ser a segurança. Isso é o papel do pai e da mãe, de ser o corrimão. Você não pode atravessar a escada. A escada é a vida do filho, e o filho subindo e descendo aquela escada, vivendo a vida dele. E você não interfere, mas você tá ali, no momento em que ele precisar, ele sabe que ele pode contar com aquele corrimão, aquele pai, aquela mãe. E é esse o papel que eu passei a vida me preparando para ter. Até então, eu era mais do que o corrimão, porque estava ali no dia a dia participando e atuando de tudo na vida da minha filha. Mas agora não. Agora ela tem a vida dela,
Agora ela vem aqui, como ela veio ontem, para nos visitar. Ontem foi aniversário do Rafael, meu filho mais velho. Ela veio visitar o irmão, dar um abraço no irmão, trazer para ele uma caixa de bombons maravilhosa que ele gosta muito. E que eu vou ficar com a caixa, lógico, eu já falei aqui que eu adoro essas caixinhas, tanto que eu tenho umas guardadas ali. E vou ter mais uma, lindona. Vai servir para eu guardar as minhas linhas, as minhas coisinhas, porque eu amo essas caixinhas. E é isso. A minha filha está vivendo a vida dela, eu estou feliz. Filho, a gente cria para o mundo. Ela foi muito preparada para viver a vida dela. Ela foi preparada para ser uma mulher forte. Esse espaço que eu estou fazendo as gravações agora era o quarto do Rafael, antes da Laís mudar para o apartamento dela. Então, quando a Laís foi para o apartamento dela, o Rafael passou a ocupar o quarto dela, que era maior do que o quarto dele, que tem mais estrutura. Ele foi para o quarto dela e eu peguei o quartinho dele e transformei no meu espaço de gravação, no meu ateliê, que eu já comentei isso aqui no canal. Pra gente aqui em casa, sobrou mais espaço, eu consegui realizar aqui o sonhozinho do meu ateliê, dessas coisas. Então, é importante saber que a minha filha tá bem e a gente também tá bem. Vai demorar um pouquinho para eu ajustar a minha cabeça, a não ouvir mais as risadas dela no quarto. Ela ficava trancada no quarto em conversas lá com o namorado, com amigos, e a gente ouvia risadas, a gente sentia o cheirinho dos produtos, do perfume que ela sempre estava usando. Ela tinha os costumes de se trancar no quarto e sair com o cabelo de outra cor, porque teve uma época da vida dela que cada dia o cabelo dela estava de uma cor. Então essas características gostosas da convivência da pessoa, essas coisinhas do dia a dia, que são tão deliciosas, né? Ela descia para fazer brownie dela lá, fazia brownie, a cozinha toda ficava com aroma gostoso daqueles brownies deliciosos. Isso não vai ter mais, mas em compensação, a nossa amizade, o nosso elo continua forte. Nós passamos uma tarde ontem inteira conversando, assim, uma delícia, uma coisa tão, tão boa, tão agradável. Foi muito bom ontem a nossa conversa. Senti que a minha filha cresceu. Deixou de ser uma menina e se tornou uma mulher forte. Que ela tem uma família, uma enteada que ela ama e ela evoluiu. Eu, como mãe, sinto um orgulho muito grande. Um orgulho e uma felicidade, mas ao mesmo tempo um apertozinho no coração, porque parece que ela não está mais aqui, né, no alcance das mãos, onde eu podia enxugar as lágrimas dela se ela chorasse, podia comemorar com ela uma vitória, e agora ela está um pouquinho distante, né? Mas é isso. Eu escolhi esse tema do vídeo porque é uma coisa que eu estou vivendo, e o canal aqui é uma extensão da minha vida. Então eu falo das coisas que eu estou vivendo como uma forma de trazer o assunto. E aí, para que esse assunto fique enriquecido, eu queria que você me contasse. Você está passando por isso? Você já passou? Você tem alguma experiência, alguma coisa interessante para contar? De repente a gente pode abordar esse tema com um pouquinho mais de profundidade. E eu ia gostar muito de saber. Conta para mim, você que está assistindo, seja mãe ou seja pai, se você tem filho ou você tem filha que saiu de casa ou está prestes a sair, me conta a sua experiência. Eu vou gostar tanto de ler, que eu gosto muito de ler quando vocês comentam, tá bom? Até o próximo vídeo. Eu vou morrer de saudade da Laís, mas eu vou sobreviver. Eu vou.